Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História, continuando a história do Brasil Colônia. Lembrando sempre o nosso canal no YouTube, Marcão na História Marco, preparando vocês para ESA, SPSEC, vestibulares e Enem. Olhem só, nós estamos na aula 6. Aula 6, parte 1, a expansão territorial. Olha só, o Brasil que nós vimos até agora era aquele Brasil do Tratado de Tordesilhas. Então a parte do litoral ficava com Portugal e a parte oeste ficava com a Espanha. Era essa a situação. Só que gradativamente o Portugal, os colonos que aqui estavam, vão saindo daquela faixa, aquela linha do Tratado de Tordesilhas e vão ampliando o território. Bom, ocupação do território brasileiro. Primeira coisa importante. Para ocupar o território, a chegada do Cabral em 1500, aquele Brasil do Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária, a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, as terras a leste pertenceriam a Portugal, a oeste pertenceriam à Espanha, aquela linha imaginária que passa em Belém do Pará e passa aqui em Santa Catarina, que seria em Laguna, seria a capitania de Santana. Mas olha só, o que leva então à ocupação dessa região e além dessa região? Primeira coisa importante é o seguinte: Portugal não tinha condição financeira para manter uma estrutura muito desenvolvida nas colônias. Os portugueses, na verdade, tinham sempre a intenção de exploração, para poder tirar o que pudesse para ganhar mais dinheiro. Portugal estava falido. Então olha só, o que vai acontecer? A expansão territorial. Vários fatores. Expansão territorial, aula 6, parte 1. Primeira coisa importante, atividade econômica. Tinha que dar um dinheiro. No primeiro momento, nós já conversamos isso em postagens anteriores, eu conversei com vocês sobre a questão do pau-brasil. E depois eles partem para uma segunda atividade, que é a produção da cana-de-açúcar para obter o açúcar, porque o açúcar tinha um grande valor no mercado europeu, que era, na verdade, todo financiado pelos holandeses. Desde do financiamento para a produção, até o transporte para a Europa, o refino do açúcar e a venda no continente europeu. Para vocês terem noção de como funcionava isso, 60% ficava para os holandeses. Temos aí 25% para Portugal. E o restante ficava então para os colonos que aqui estavam produzindo açúcar, os senhores de engenho. Então o primeiro fato que leva à colonização, o povoamento, o desenvolvimento, é a atividade econômica. Segundo fator importante para a expansão territorial, expedições. Primeiro para expulsar os franceses e os holandeses depois. O que acontece é o seguinte, os países da Europa não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, nesse momento, o que acontece? Existe uma, entre aspas, invasão. Nós, inclusive, já vimos alguma coisa sobre isso nas postagens anteriores. Existe a invasão. Então, eles vinham para cá para expedições guarda-costas, primeiro exploradoras, depois guarda-costas, e expedições preocupadas em não perder o território. E, finalmente, como eu já falei lá no início, que tinha um fator econômico, tem também a busca de metais nobres, ouro e prata. A política econômica de Portugal, Espanha, era o metalismo. A riqueza do país é medida de acordo com a quantidade de metais nobres que ele possui, ouro e prata. Então eles estavam aqui procurando ouro e prata. Então tem que ir para vários lugares. Nós vamos ver direitinho isso aí. E tem que ir para vários lugares, indo além do Tratado de Tordesilhas, que isso vai ser muito importante, porque lá na frente vai se usar o princípio jurídico do ut possidetis, direito de posse por uso. E com isso nós vamos ter outros tratados que vão dar a ampliação territorial da colônia. Então olha só, metais nobres, a procura. E outra coisa, procura de mão de obra escrava, os índios. Vão vir então as bandeiras de apresamento para prender os índios e escravizá-los. Bom, primeira coisa importante.
o sertão nordestino. O gado vai abrir o caminho. Mercado interno. O gado fornecia força motriz para carroções, mover o engenho, tudo que era necessário. O charque, que é a carne salgada, porque não tinha refrigeração. E o couro. Do gado se aproveitava tudo. Só que o seguinte, qual era a prioridade? A prioridade era a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. E essa criação do gado eram feitas nas fazendas de açúcar. Era o chamado gado de quintal. Vai chegar o ponto, gado criação extensiva, solto. Vai chegar o ponto em que até o governo português vai intervir nessa questão. Por quê? Era uma produção antieconômica. O gado fugia e estragava o canavial, porque o gado comia cana. Pisoteava. Problemas com a produção. Não daria lucro, porque o gado é mercado interno. Eles querem o mercado externo. Eles quem? Portugal. Então, 1701, Portugal, que queria que o Brasil fosse, na verdade, um grande canavial, proibiu a criação de gado, olha só, hein? Proibição, decreto, a menos de 10 léguas do litoral, 48 quilômetros. Perto do litoral não pode ter gado, porque o litoral é utilizado para a produção de açúcar. Então eles saíam buscando novas pastagens. O gado ele é criado solto, criação extensiva, como eu falei para vocês. Então eles irão sair do litoral do Nordeste e vão para o interior do Nordeste. Cada parada do gado, porque aquelas imagens que vocês têm dos vaqueiros levando o gado, era exatamente assim. Procurando pastagens. Isso vai permitir o povoamento do sertão. Cada local de parada de gado, por exemplo, vai virar cidades. Depois a gente fala mais profundamente sobre isso. Zonas de irradiação da pecuária. Primeira coisa importante, a pecuária vai para o interior, partindo de Olinda, Pernambuco, pegando o interior da Paraíba, Piauí e Maranhão. O mercado consumidor, os senhores de engenho. Os senhores de engenho queriam a carne, queriam o couro, queriam a força motriz. Então, primeira coisa importante de irradiação é a pecuária vai para o interior e traz o gado de volta quando o senhor de engenho quiser. E depois teremos as feiras, as famosas feiras para a venda do gado, que até hoje no Nordeste são muito famosas ainda. Segunda zona de irradiação, Salvador. Então nós temos lá Olinda, Paraíba, Piauí, Maranhão. Interior. Não estou falando do litoral. O litoral é o quê? Cana-de-açúcar. Salvador, mesma coisa. Expansão para o interior. Direção ao Vale do Rio São Francisco. Na região que chamavam de Currais de Dentro. Aonde, próximo ao Rio São Francisco, no interior, eles vão levar o gado. E uma coisa importante. O mercado consumidor desse gado da segunda zona, que vai para Salvador, daquela região de Salvador, é já alimentando a mineração. Lá a região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, o gado já vai para a mineração. Nós vamos ver depois a descoberta de ouro e diamantes. Mas é uma parte a mais à frente. Mercado interno. Era a única atividade voltada para o mercado interno. Então nós vamos ter o seguinte. Era uma oportunidade de ganhar dinheiro. O senhor de engenho, por exemplo, que estava falido, quando o açúcar cai de valor no mercado internacional, ele vai ser fazendeiro de gado, vai ser pecuarista, vai vender o gado. E, obviamente, como eu já contei para vocês, mercado interno e sempre expandindo o território, porque precisa de pasto. Eram nômades, na verdade, esses tropeiros. Causas da decadência da criação de gado. O declínio da produção dos engenhos e o declínio da mineração. Os engenhos vão ter o valor do açúcar diminuído devido à concorrência dos holandeses lá das Antilhas, porque os holandeses serão expulsos do Brasil e vão produzir açúcar nas Antilhas, e o açúcar refinado, que era uma tecnologia que eles sabiam. E a mineração vai cair também porque a produção extrativa retira, uma hora acaba. Concorda comigo? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó.
Nesse mapa, áreas de criação de gado. Toda essa área escura aqui, que vocês estão vendo, é a área de criação de gado. Nós temos aqui, nessa região aqui, criação de gado próximo ao litoral, porque tinha uma baixa produção de açúcar. Mas aonde tem produção de açúcar, não tinha gado. O Tratado de Tordesilhas passa exatamente aqui no litoral de Santa Catarina e lá em cima, em Belém do Pará, esse Tratado de Tordesilhas, ele vai ser desrespeitado. Vocês podem ver, ó. Por exemplo, Cuiabá, no Mato Grosso, aqui já está fora do Tratado de Tordesilhas. E assim por diante. A Amazônia é nossa exatamente por isso. Porque estavam lá portugueses que vão expandir o território. No caso aqui, a produção de gado era muito forte e ainda é nessas regiões do Nordeste. Segunda, a conquista do litoral norte, Pará e Amazonas. Aí que vem já fora do Tratado de Tordesilhas. Os franceses são expulsos do Rio de Janeiro e passaram a ocupar a região do litoral norte do Brasil, Maranhão. E eles estavam lá porque eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. O que vai acontecer então? O governo luso-espanhol, por que luso-espanhol? Luso-português. E espanhol por quê? Filipe II da Espanha tornou-se rei de Portugal e aconteceu então a União Ibérica. Eles então passam a mandar expedições para tirar os franceses. Hoje essas regiões são correspondentes a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. E com a criação de várias fortalezas, construção de várias fortalezas. 1584, Filipédia de Nossa Senhora das Neves, na capital da Paraíba, construção de fortaleza lá, luz espanholas, portuguesa e espanhola, porque era a União Ibérica. Forte dos Reis Magos, Natal, Rio Grande do Norte, tudo isso para defender o território. Aqui nós temos então a fortaleza. Olha só, bonito, né? Quando a gente fala nisso em construção, obviamente, as fortalezas sempre próximas ao mar. 1613, Forte de Nossa Senhora do Amparo, cidade de Fortaleza, Ceará. Vila Francesa, os franceses chegaram a fundar uma vila. São Luís, que hoje é São Luís do Maranhão. Foram expulsos em 1615, olha só. Eles chegaram em 1613 e expulsos em 1615. Foz do Rio Amazonas, povoamento luso-espanhol. Novamente, aquilo que eu estou dizendo para vocês, a União Ibérica. Era o paraíso dos contrabandistas europeus. Eu botei contrabandistas europeus entre aspas, porque na concepção deles não era contrabando, né? Porque eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. E eles vinham para cá para explorar os recursos que o Brasil tinha. E os portugueses e espanhóis estavam numa luta danada para se livrar desse tipo de invasão. 1615, Forte do Presépio, estuário. O estuário é quando nós temos o rio chegando ao oceano, ao mar. Então, no caso aqui, desembocadura do rio, do Amazonas para o mar, Belém do Pará. Olha a fortaleza aqui, estão vendo? Forte do Presépio, Belém do Pará, 1615, Rio Amazonas. E aí nós temos o mar. O rio com a fortaleza e indo para o mar. Então aí nós já estamos lá em cima, lá em Belém do Pará. Qual eram as especiarias que eles queriam muito, por exemplo, no sertão? Drogas do sertão, que será toda monopolizada pelos jesuítas, missões jesuítas. O que eles queriam? Cravo do Maranhão, canela, castanha do Pará, cacau, urucum, fumo, essências para perfume, resinas, plantas medicinais e etc. Aqui tem uma visual do que eles realmente queriam, as chamadas drogas do sertão. Agora que tem o seguinte, como obter essas drogas do sertão? Na verdade, o europeu, o soldado europeu, seja quem fosse, eles na verdade, por exemplo, sendo militares, não conseguiriam ir atrás dos índios para fornecer as drogas do sertão, porque era impossível sair com vida na selva. Imagina a selva amazônica. O que eles fizeram então? Eles procuraram então os jesuítas,
O índio era aquele que podia trazer, porque ele conhece a selva com a palma da mão. Os índios, então, foram conquistados e convencidos. Como? Através da catequese feita pelos jesuítas. Os jesuítas criaram as missões jesuítas. Através da educação, através da catequese, converteram os indígenas ao catolicismo. E eles, entre aspas, pacificaram os povos indígenas e conseguiram com que eles trouxessem essas drogas do sertão. Olha só para você ter noção o que eram as missões jesuítas, também chamadas de reduções. Missões é quando a gente fala em expedição de catequese. Missão, vai em missão. Reduções é o local, a aldeia que eles criavam. Olha só que interessante. Aqui nós temos uma missão jesuíta. Temos a praça, a igreja principal, colégio, oficinas, horta, pomar, cabildo, que seria para administração. Aqui nós temos a moradia, as casas dos indígenas, Então vocês percebam que era uma estrutura muito bem organizada. Curral, estrebaria, tudo para catequizar esses índios. E quando eles queriam, então, as drogas do sertão, esses índios iam buscar, porque eles já estavam catequizados dentro da fé católica. Caríssimos, obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Nós vimos, então, a aula 6, parte 1. Nosso próximo assunto será a expansão territorial além do Tratado de Tordesilhas feito pelos bandeirantes. Agora vem o papel das entradas e bandeiras, que nós vamos ver nessa próxima aula, aula 6, parte 2. Obrigado pela atenção de vocês. Abraço do Marcão. Fui!